Ele teve sua família aniquilada por demônios e sua irmãzinha transformada em um deles. Assim o garoto parte em uma jornada desafiadora, colocando sua própria vida em jogo. Agora ele está decidido a se tornar o caçador mais forte, jurando encontrar e destruir o culpado por tudo isso. Resta saber até onde ele chegará. Então conhecemos a história de Tanjiro Kamado. Ele é um jovem proveniente de uma família de carvoeiros. O garoto também é responsável pelo sustento da sua família, visto que ele perdeu seu pai muito cedo. E certo dia, ele desceu a montanha para vender o seu carvão. E na volta para casa, ele se depara com um senhor que o aconselha a passar a noite ali no local, porque é perigoso andar à noite por causa da presença de Onis. E após muita insistência, Tanjiro concorda em ficar, embora ele não compreenda completamente a ameaça que os Onis representam, pois ele acredita que essas criaturas sejam apenas lendas. E no dia seguinte, galera, ele tá voltando para casa e Tanjiro tem um olfato muito apurado, então ele sente um cheiro de sangue à distância. E quando chega em casa, ele vê sua mãe e seus irmãos mortos. E a única que ainda estava com o corpo quente era Nezuko, a sua irmã mais nova. E ele rapidamente a leva em busca de um curandeiro, mas no caminho, algo estranho começa a acontecer. E de repente, Nezuko começa a se movimentar de forma estranha, fazendo os dois caírem de um penhasco. Quando Tanjiro corre em direção da sua irmã, percebe que ela não é mais a mesma pessoa, galera, e ataca ele. E rapidamente, Tanjiro se defende dos ataques de Nezuko e percebe que sua irmã havia se transformado em um Oni, tornando-se incrivelmente forte e crescendo de tamanho para devorá-lo. Ele se lembra dos momentos que Nezuko ainda era humana, pequena e frágil, e sem entender nada como a sua irmãzinha havia se transformado, Tanjiro começa a chorar, pedindo para Nezuko que seja forte e recupere o controle de si mesma. Mesmo com Nezuko tentando devorá-lo, ela chora ao mesmo tempo, galera. E nesse momento, um indivíduo aparece e tenta atacá-la, mas Tanjiro percebe sua presença e a salva do golpe. Ele tenta proteger Nezuko, mas o caçador de Onis a captura e explica que seu trabalho é eliminar todas as criaturas, incluindo Nezuko. E por mais que seja triste, ele diz que precisa dar um fim na sua irmãzinha, galera. Tanjiro começa a implorar a Gil para que ele não fizesse isso com Nezuko, prometendo que ela nunca machucaria ninguém e afirmando que deve haver outro jeito de salvá-la. Ele também diz que seu desejo é encontrar o Oni responsável pelo massacre da sua família e por transformar Nezuko nessa criatura. Gil, por sua vez, diz que Tanjiro é fraco e com essa postura nunca conseguirá salvar ninguém, nem caçar nenhum Oni. Ele incentiva Tanjiro a usar sua dor para se tornar mais forte. E Tanjiro ataca Gil para proteger Nezuko, jogando várias pedras para tentar despistá-lo e avançando para dar um golpe, mas Gil facilmente o nocauteia. O caçador de Oni percebe que Tanjiro não estava mais com sua machadinha. Ele reconhece a astúcia de Tanjiro ao perceber que ele havia mandado uma pedra apenas para desviar sua atenção, já que a machadinha estava vindo em sua direção. Então o prota planeja derrotá-lo mesmo após ter sido nocauteado. E após Nezuko escapar dos braços de Tanjiro, Gil teme que ela o devore, mas em vez disso, ela o protege. Isso surpreende Gil, que sabe que os Onis normalmente atacam sua própria família quando estão com fome, e em vez de atacá-la, Gil apenas a derruba. Tanjiro desmaia, mas antes disso, vê a sua família pedindo para que ele cuide de Nezuko. Quando acorda, Tanjiro encontra sua irmãzinha desmaiada com um bambu em sua boca. Então Gil diz para Tanjiro procurar o guru Orokudaki no Monte Sagiri e nunca permitir que sua irmã seja exposta à luz do sol. Após enterrar sua família, Tanjiro segue em sua jornada com Nezuko. Ele consegue uma cesta e pede para que sua irmã teste se ela cabe dentro dela. E como a cesta é pequena, Nezuko usa sua habilidade de reduzir o tamanho e cabe dentro dela. E com isso, Tanjiro segue sua jornada protegendo a sua irmã do sol, até chegarem em um templo onde ele sente novamente um cheiro forte de sangue e que pode indicar perigo. Tanjiro corre em direção ao local onde sentiu o cheiro de sangue e encontra um Oni se alimentando de pessoas. Nezuko, sentindo a fome de sangue, começa a salivar ao ver os corpos. O Oni ataca Tanjiro, que tenta atingi-lo na garganta, mas percebe que sua estratégia não funciona devido à rápida regeneração dos Onis. O Oni volta então a atacar Tanjiro e se vê em apuros. E sem forças para lutar contra a criatura mais forte, Nezuko, mesmo em transe devido à fome, percebe o perigo que seu irmão enfrenta e sai do transe para salvar Tanjiro, chutando a cabeça do Oni. No entanto, a criatura continua viva e separa seu corpo em dois, com a cabeça atacando Tanjiro e o corpo atacando Nezuko. Tanjiro e Nezuko enfrentam o poderoso Oni, que é mais forte do que os dois juntos. Enquanto o Oni leva Nezuko para longe, Tanjiro fica preocupado e tenta resgatá-la. Enquanto isso, a cabeça do Oni se enrola no machado de Tanjiro, o que o faz bater sua cabeça na cabeça do Oni e depois jogar o machado em uma árvore para prendê-lo. Tanjiro salta para ajudar Nezuko, caindo com o Oni de um penhasco, mas felizmente Nezuko consegue segurá-los a tempo, e depois da queda, o corpo do Oni morre e a cabeça desmaia. Tanjiro tenta usar a faca para eliminá-la, enquanto está desmaiada, mas um homem com uma máscara sinistra aparece e lhe diz que uma faca não seria suficiente. Então Tanjiro percebe que terá que esmagar a cabeça e pega uma pedra, mas fica hesitante. Enquanto isso, a cabeça acorda. Infelizmente o sol nasce e o Oni começa a queimar instantaneamente. Tanjiro se encontra com Orokudaki, o homem que Gil havia mencionado anteriormente. Enquanto Orokudaki faz o funeral para as pessoas que foram mortas, ele discute com Tanjiro sobre a importância de um caçador de Oni e que ele deve ser capaz de tomar decisões rápidas
rápidas e difíceis. Ele questiona Tanjiro sobre o que faria se sua irmã Nezuko matasse um inocente, o deixando sem resposta. Orokudaki explica que o caçador de Oni deve estar preparado para decisões difíceis. Se necessário, ele deve estar disposto a eliminar sua própria irmã. Orokudaki então anuncia que fará um teste para avaliar as habilidades de Tanjiro e determinar se ele é realmente digno de se tornar um caçador de Oni. Então Tanjiro segue para a casa de Orokudaki, onde terá que realizar um teste de alto nível na montanha. Ele deixa Nezuko em segurança e parte com Orokudaki em direção à montanha. Apesar de estar cansado de tanto andar, Orokudaki explica que o teste consiste em que Tanjiro encontre o caminho de volta antes de o sol nascer. Então seu mestre desaparece na neblina, deixando Tanjiro sozinho para enfrentar o desafio. O prota inicialmente acredita que encontrar o caminho de volta será uma tarefa fácil, graças ao seu olfato, mas rapidamente ele percebe que o caminho está cheio de armadilhas e é muito difícil respirar. Ele utiliza seu olfato para identificar as armadilhas, mas enfrenta dificuldades para desviar de todas elas, por falta da sua habilidade atlética. E apesar disso, motivado por sua irmã, ele persiste e consegue chegar à casa de Orokudaki antes de o sol nascer, completando o primeiro teste. E na casa de Orokudaki, o mestre lembra quando recebeu a carta de Gil sobre Tanjiro e a tragédia que aconteceu com sua família. Orokudaki elogia a coragem dele por enfrentar Gil e decide aceitá-lo como seu aluno para ensinar as habilidades necessárias, e assim ele se tornar um caçador de Oni. Tanjiro inicia sua jornada de treinamento com Orokudaki, e no dia seguinte, o mestre conta a Tanjiro sobre a existência de dois caçadores de Oni, que são liderados por alguém desconhecido desde a antiguidade. Ele explica que os Onis são criaturas muito mais fortes que os caçadores, capazes de se regenerar e só podem ser eliminados por a luz do sol ou com uma espada especial que realiza a decapitação deles. Os caçadores têm a responsabilidade de enfrentar essas criaturas para proteger a humanidade. Então Orokudaki se revela como um espadachim caçador e explica que seu papel é treinar e avaliar novos espadachins para a seleção final dos caçadores, e cabe a ele decidir se Tanjiro será qualificado para realizar essa seleção. Tanjiro começa seu treinamento com o Orokudaki, que mantém um diário detalhado para mostrar a Nezuko quando acordar. Durante o treinamento, Tanjiro enfrenta armadilhas cada vez mais perigosas na descida da montanha, treina aprimorando suas habilidades com uma espada e luta com o Orokudaki, que mesmo sem arma, galera, sempre o derruba. E com o tempo, Tanjiro evolui as suas habilidades e desenvolve ainda mais o seu olfato para detectar a presença de Onis. Depois de o prota ter concluído seu treinamento físico com o Orokudaki, chegou a hora dele aprender uma técnica de respiração que ajudaria a estabilizar a respiração e acelerar o processo de cura. A técnica de respiração envolvia a respiração da água e outras técnicas que o seu treinador também ensinou. Depois de um ano de treinamento intenso, Orokudaki afirma que ensinou tudo o que sabia e agora dependia de Tanjiro passar em um teste final, que seria partir uma rocha gigantesca com sua espada. Tanjiro fica desesperado ao tentar várias vezes e sem sucesso, já que a rocha é gigante e a sua espada não consegue cortá-la, e fica preocupado com a possibilidade de não conseguir passar no teste. Enquanto lamenta essa situação, aparece um jovem mascarado chamado Sabito, que desafia Tanjiro para uma luta com espadas. Tanjiro fica ainda mais preocupado, pois Sabito usa apenas uma espada de madeira, enquanto ele tem uma espada real, galera. Sabito afirma ser mais forte, já que havia cortado a rocha. Ele confronta Tanjiro, dizendo que ele não dominou corretamente o treinamento, especialmente a técnica de respiração. E após a luta, Tanjiro é derrotado e desmaia. Quando acorda, ele se depara com Makomo, uma garota que o ajuda a treinar e corrigir seus movimentos e vícios, sem explicar de onde ela veio e por que estava ajudando ele. Makomo explica a Tanjiro que a técnica de respiração era crucial para o caçador de Onis e que ele deveria se esforçar ao máximo para dominá-la. O prota então se empenha intensamente no treinamento até não conseguir mais se mover. No entanto, mesmo com todo esse esforço, ele ainda perdia em lutas com Sabito, que continuava a enfrentá-lo. E após se passar 6 meses de intenso treinamento, Tanjiro volta a enfrentar Sabito e adivinha, finalmente ele consegue quebrar a máscara que o jovem usava, revelando seu rosto. Sabito fica muito feliz com o progresso de Tanjiro e reconhece o seu esforço. Tanjiro fica perplexo com o desaparecimento de Makomo e Sabito, mas sente uma sensação de realização ao perceber que finalmente cortou a rocha com sua espada. Ele percebe que o sucesso se deve ao fato de ter finalmente dominado a técnica de respiração da água, o que permitiu que ele localizasse o ponto fraco de seus oponentes com um fio invisível. E apesar da sensação de vitória, o prota sabe que ainda tem um longo caminho a percorrer e se prepara para continuar sua jornada agora como um caçador de demônios. E depois de cortar a rocha gigante, Tanjiro recebe a visita de Orokudaki, que explica que tinha pedido para ele realizar esse teste porque não queria ver outra criança fracassar. Mas Tanjiro conseguiu superar o desafio e Orokudaki fica orgulhoso do seu pupilo. E agora ele pede para Tanjiro se preparar para a seleção final e voltar vivo, pois sabe que ele tem o que é preciso para se tornar um grande caçador de demônios. Então Orokudaki conta para ele que os Onis se tornam mais fortes ao se alimentarem de humanos e que alguns possuem até habilidades especiais. Orokudaki também mostra uma máscara de proteção semelhante à de Sabito. E no dia seguinte,
Tanjiro se despede de sua irmã e de Urokudaki, e ele pede para que seu mestre mande um olá para Sabito e Makomo, mas Urokudaki fica intrigado, pois ambos já faleceram, galera, e não poderiam ter treinado com Tanjiro, a não ser que estivessem em espírito, o que na verdade tinha acontecido. E no início da seleção final, Tanjiro se depara com um lugar repleto de flores e muitos outros participantes. Então duas garotas explicam a prova, que consiste em sobreviver por 7 dias num local sem proteção, com vários Onis famintos que foram capturados pelos caçadores e mantidos em cativeiro pelas flores. Realmente o cara tem que ser casca grossa para superar isso, hein, galera? E o prota está decidido a sobreviver, então ele segue em direção ao leste para ter mais tempo de lidar com os Onis. Mas no caminho é atacado por um deles. Ele consegue se esquivar e logo depois é surpreendido por outro Oni, com quem começa uma briga pela comida. Tanjiro enfrenta os Onis famintos na seleção final, utilizando uma espada especial que os transforma em pó. Ele consegue eliminar os Onis, mas de repente sente um cheiro terrível e vê um dos participantes sendo perseguido por um Oni mutante. Esse é gigante, sendo assustadoramente forte. O mutante cria vários braços e agarra o participante, e quando está prestes a devorá-lo, Tanjiro aparece para salvá-lo. Tanjiro enfrenta o Oni mutante gigante e descobre que tinha sido preso ali há muito tempo por Urokudaki. O mutante revela que ele devorou todos os alunos de Urokudaki, incluindo Sabito e Makomo. Tanjiro, enfurecido, ataca o demônio, mas acaba sendo nocauteado, galera. E enquanto isso, outro participante foge, deixando Tanjiro sozinho. O mutante ri de como matou os alunos de Urokudaki, o que aumenta ainda mais a raiva de Tanjiro. Então ele acorda com o espírito de seu irmão chamando por ele. Ele consegue desviar do golpe do mutante e se prepara para lutar novamente. Tanjiro continua enfrentando o Oni mutante, que estava obcecado por Sabito e Makomo. Enquanto luta, os espíritos de Sabito e Makomo torcem por ele. Então o prota fica preocupado porque o pescoço do Oni é muito duro e foi onde Sabito falhou, mas graças à sua técnica de respiração, ele consegue acertar o ponto certo e cortar o pescoço do Oni, acabando de vez com ele. E antes de morrer, o Oni olha para o rosto de Tanjiro e vê o mesmo rosto que viu em Urokudaki, o que indica que o prota é o próximo aluno de Urokudaki a ter sucesso em sua jornada em se tornar um caçador de demônios. E com sua morte, o Oni começa a se lembrar de quando era humano e de seu irmão que ele tinha eliminado ao se transformar. O prota sente uma tristeza e tenta confortá-lo, e ao morrer, o Oni se reencontra com seu irmão do outro lado, tendo seu espírito finalmente livre, assim como os outros alunos de Urokudaki, que finalmente podiam descansar. Tanjiro continua a seleção final, lutando contra os Onis e tentando em vão descobrir uma forma de fazer o Oni voltar a ser humano, mas todos só mostram estar interessados em se alimentar, e assim ele passa da seleção sem conseguir respostas. E ele percebe que no início foram mais de 20 participantes, e que somente ele e outros 3 sobreviveram, Akanao, Genya e Zenitsu, que claramente estava morrendo de medo, galera. Mesmo que Zenitsu seja medroso, galera, é o personagem que eu mais gosto. E qual é o seu? Deixa aí nos comentários. A seleção final chega ao fim e as garotas aparecem novamente para cumprimentar os que passaram e explicar que eles receberam uniformes com suas classes gravadas, que variam de nível de 1 a 10. Eles também teriam a chance de escolher um material para suas espadas, o que levaria de 10 a 15 dias para ficarem prontas. Além disso, todos teriam um corvo mensageiro, exceto Zenitsu, que ganha um pardal, eu não sei porquê. E após receberem seus uniformes, eles escolheram um material para suas espadas. Genya fica impaciente e acaba agarrando uma das garotas pelo cabelo, exigindo sua espada imediatamente. Tanjiro intervém, defendendo a garota e fazendo Genya soltá-la. Enquanto isso, Kanao observa tranquilamente seu corvo. As garotas explicam aos participantes que eles poderiam escolher o material para suas espadas, mas muitos parecem confusos. Zenitsu, por exemplo, está desanimado e com muito medo, e diz que não se importa qual material escolher, pois ele logo morreria. Mas Tanjiro usa seu olfato para encontrar um material ideal e surpreende a todos, enquanto os participantes começam a se preparar para suas missões como caçadores. Quando Tanjiro volta para casa, ele reencontra Nezuko, que finalmente acordou. Os dois se abraçam emocionados por estarem juntos novamente, enquanto Urokudaki também se junta ao abraço. E mais tarde, o seu mestre explica que agora terá que enfrentar Onis com habilidades sobrenaturais e muito mais poderosos do que tudo aquilo que ele já havia enfrentado, mas ele acredita que Tanjiro será capaz de lidar com eles. Tanjiro pergunta a Urokudaki se ele acha que Nezuko é diferente de outros Onis, e seu mestre responde que ela pode ser diferente devido à sua habilidade de se recuperar dormindo ao invés de se alimentar de humanos, como geralmente outros Onis fazem. E após 15 dias, é explicado que o material usado na confecção da espada pode absorver a luz do sol, tornando-a letal para os Onis. E em casa, Tanjiro segura a espada e descobre que ela pode mudar de cor, dependendo do seu usuário. A sua espada se transforma em preto, deixando Haga Nezuka um pouco desapontado, já que ele esperava que ela se tornasse vermelha por causa do cabelo de Tanjiro. E nesse momento o corvo de Tanjiro aparece e surpreende Haga Nezuka por conseguir falar. Então o corvo informa que em uma cidade no noroeste, há garotas que
estão desaparecendo e a primeira missão de Tanjiro como caçador seria deter o Oni responsável pelos sequestros. E enquanto isso, na cidade, uma garota caminha do lado de um homem quando de repente ela desaparece. Tanjiro se prepara para sua missão e Urokudaki explica que seu uniforme possui um tecido resistente que nem mordidas e nem arranhões de Onis de níveis baixos conseguirão rasgar. A espada de Tanjiro é única, pois sua cor é um fator importante para determinar suas propriedades. A lâmina preta é especial e rara, e pouco se sabe sobre suas características, a ponto de se acreditar que os espadachins que a possuem não são bem-sucedidos. No entanto, para Tanjiro, o importante é usar sua espada para salvar sua irmã e fazê-la voltar a ser humana, o que não será uma tarefa fácil, né, galera? O seu mestre então dá a ele uma caixa para transportar Nezuko em segurança durante o dia, e acredita que ele conseguirá realizar o seu objetivo. E após Nezuko entrar na caixa, Tanjiro se despede de seu mestre e segue para sua primeira missão como caçador. Tanjiro finalmente chega à cidade, e sua primeira missão como caçador já sabemos que é descobrir o desaparecimento das garotas e procurar mais informações com a população local. Ele encontra Kazumi, que testemunhou o sumiço da última garota, e após ser levado até o local do desaparecimento, o prota percebe que há um cheiro de Oni no local, e usa seu olfato aguçado para farejar a cidade em busca de pistas. E em uma casa próxima, uma garota é atacada por um Oni, enquanto ela está dormindo, e é levada sem deixar rastros. Enquanto isso, o prota segue o rastro do cheiro do Oni até a casa, e usa seu olfato aguçado para localizar a vítima. Ele chega ao local onde o cheiro é mais forte e usa sua espada para abrir um portal, resgatando a garota. No entanto, o Oni aparece diante dele, e ao se deparar com um Oni de habilidades incomuns, entregando a garota para Kazumi e pedindo para que fiquem por perto para ficarem mais seguras. Ele volta à caça e encontra não apenas um, mas 3 Onis. Então o prota tenta atacá-los, mas falha ao lembrar da regra de que Onis não costumam andar em grupo. Esses 3 Onis, galera, na verdade são parte de um mesmo ser. Apesar de suas tentativas, o prota não consegue acertar nenhum ataque nos Onis. Ele compartilha o mesmo cheiro e percebe que os 3 são a mesma criatura que se separou em 3 partes. Enquanto os 2 Onis ficam estressados com a presença de Tanjiro, o outro parece estar satisfeito com a quantidade de garotas que eles já devoraram. Kazumi pergunta onde estava sua noiva e o Oni mostra sua coleção de enfeites de cabelo das garotas que eles devoravam, dizendo que se o dela estivesse ali, já tinha sido abatida, fazendo ele chorar ao perceber que o laço dela estava entre eles. Tanjiro fica revoltado e ataca os Onis, porém ele se descuida e fica perto demais da parede, mas quando um deles está prestes a atingir ele, Nezuko aparece dando um chutão no Oni e protegendo seu irmão, fazendo os Onis ficarem confusos sem entender por que um Oni estava junto a um caçador. Nezuko entra no meio da luta e percebe que Kazumi e a garota são como irmãos mais novos para ela. Tanjiro lembra que Urokudaki hipnotizou Nezuko para que ela veja todos os humanos como se fosse sua família e proteja as pessoas dos Onis. Nezuko ataca os 3 Onis e um deles tenta levá-la para longe, mas Tanjiro pede para que ela fique por perto. Enquanto isso, um dos Onis tenta atacar Tanjiro, mas Nezuko consegue se esquivar facilmente, fazendo Tanjiro perceber que, sendo uma Oni, ela não precisa de proteção. Então pede para Nezuko cuidar dos civis enquanto ele iria para baixo enfrentar os Onis. E assim ele mergulha na poça de Oni, indo parar dentro de um pântano sinistro onde tinha pedaços de roupas de moças sequestradas. Os 2 Onis pensam ter a vantagem, pois quase não há ar lá dentro do pântano e fica difícil de respirar, sem saber que Tanjiro tinha treinado em um local que ainda era muito mais difícil de respirar e que ele tinha algumas habilidades que só podiam ser usadas quando estava embaixo da água, ou seja, o pântano seria uma vantagem para ele. E assim ele cria um furacão que despedaça os Onis. Quando ele volta para a superfície, vê Nezuko dando uma surra no único Oni que restou, pensando que Nezuko era tão forte por receber sangue de Tanjiro. Porém, em um momento, ele consegue arranhar Nezuko, mas antes de ele fazer qualquer outro ataque, Tanjiro corta seus braços e encurrala o Oni. Ele pede informações sobre o Oni chamado Muzan Killhusback, que Urokudaki tinha explicado que era um único que possuía o poder de transformar Onis. E Muzan era na verdade quem tinha matado sua família e que provavelmente saberia como transformar Nezuko em humana novamente. Porém, o Oni mostra morrer de medo de Muzan. Então Tanjiro, percebendo que ele não ia dar nenhuma informação, elimina o Oni, percebendo que não seria tão fácil salvar Nezuko, mas promete que irá conseguir fazê-la voltar a ser humana novamente. E antes de ir embora, Tanjiro tenta confortar Kazumi, mas ele apenas questiona o que uma criança como Tanjiro poderia entender sobre alguma perda. Tanjiro entende seus sentimentos, entrega um pedaço de pano que ele pegou num pântano, na esperança de ter um enfeite de cabelo de sua noiva, que por coincidência era justamente o pedaço que tinha seu laço. Kazumi então entende que ele já passou por algo parecido e pede desculpas pela forma que ele reagiu. Tanjiro se despede dele, dizendo que deixará a garota inconsciente sob seus cuidados. E depois de cumprir sua primeira missão, o Corvo aparece, dizendo que a sua próxima missão será em Tóquio. E chegando lá, ele pede um udon para comer, morto de cansaço, enquanto Nezuko literalmente dormia em pé. Mas antes de ele comer, ele sente o cheiro de um Oni, fazendo ele derrubar seu udon. E em choque, ele corre
corre em direção ao mesmo cheiro que ele sentiu na sua casa, percebendo que o assassino da sua família, Muzan, estava bem diante dele. Mas antes de ele atacar, ele percebe que Muzan estava disfarçado com uma família humana. Então o tio Michael arranha o primeiro que passa por ele, e em questão de segundos, o homem se transforma em um Oni e ataca o seu acompanhante. Tanjiro rapidamente o imobiliza, enquanto algumas pessoas cuidam da mulher ferida. Muzan aproveita o momento para ir embora, deixando o prota furioso por não conseguir fazer nada. Ele grita, prometendo encontrar Muzan, independente de onde ele esteja, mas Muzan continua fingindo que não era com ele, pois ele tinha um nome falso para seu disfarce humano. No meio da confusão, os policiais chegam e tentam tirar Tanjiro de cima do Oni, mas ele se recusa a sair, pois queriam continuar cuidando do Oni. E de repente, um aroma de flores preenche o ar, e Tanjiro é abordado por uma Oni chamada Tamayo. Ela se impressiona com a gentileza de Tanjiro e se oferece para ajudá-lo, já que também quer derrotar Muzan. Tamayo revela que, apesar de ser uma Oni, é uma médica que usa suas habilidades para curar pessoas, e propõe uma parceria com Tanjiro para alcançarem seus objetivos em comum. Enquanto isso, o Oni sai de casa sob o pretexto de ir em uma reunião de negócios, mas acaba se deparando com um grupo de bêbados, e um deles ridiculariza o estilo de Muzan, que rapidamente se vinga, eliminando-os de forma implacável e deixando a pior punição para a única mulher do grupo, que não tinha feito nada. Em seguida, Muzan ordena os 2 capangas que capturem um caçador que usa brincos com símbolos de carta Hanafuda, pois ele se lembra de um caçador que usava esses mesmos brincos e se assemelhava a Tanjiro, deixando com muita raiva. E mais tarde, Tanjiro e Nezuko encontram um Oni chamado Yoshiro, que estava esperando por eles para levá-los até Tamayo. Tanjiro diz que ele mesmo poderia ter ido até lá, usando seu olfato, mas Yoshiro explica que não conseguiria porque Tamayo estava em um local oculto por uma camuflagem. Eles vão até um beco sem saída, onde havia uma passagem secreta que levava a uma mansão onde Tamayo estava. E lá, ela conta que apesar de uma mulher que foi atacada estar bem, o marido infelizmente teve que ficar amarrado num porão. Tanjiro pergunta se era difícil para ela ter contato com ferimentos de humanos, o que deixa Yoshiro ofendido, mas Tamayo explica que não tinha nenhuma dificuldade porque ela conseguia alterar seu corpo e também retirou a maldição de Muzan. Tamayo revela que ela e Yoshiro precisam apenas de uma pequena quantidade de sangue humano e que ela comprava de pessoas pobres, fingindo que faz transfusões dentro do que a saúde deles permite. E isso explica porque eles não têm cheiro de Oni. Ela também conta a Tanjiro que ela mesma transformou Yoshiro em um Oni e que Muzan não é o único que pode transformar Onis. No entanto, é extremamente difícil para outros fazerem isso. E Tamayo explica que levou mais de 200 anos para ela transformar alguém, sendo Yoshiro o único, já que para transformar alguém em um Oni, a pessoa precisa estar à beira da morte, mas que ela não quer mais transformar pessoas. Tanjiro pergunta a Tamayo se existe algum meio de reverter a transformação de um Oni em humano novamente. Ela explica que todos os ferimentos e doenças têm cura, mas no momento não tem nenhuma solução para isso. Tamayo pede permissão para estudar o sangue de Nezuko, acreditando que é a chave para encontrar uma cura. Ela solicita que Tanjiro colete sangue de outros Onis para fazer análises, especialmente os que possuem habilidades semelhantes às de Muzan. O prota acaba então enfrentando Yahaba e Susanoo, os capangas de Muzan, que aparecem de repente e começam a atacar com bolas de Temari. Yoshiro protege Tamayo, mas é atingido por uma das bolas. Tanjiro pede a Nezuko que leve a mulher ferida para um local seguro enquanto ele enfrenta os Onis. E ele logo percebe que eles são mais fortes e que seu cheiro é mais forte do que o normal. Em um momento tenso, Susanoo se apresenta como um dos Joses Kizuki e começa a atacar Tanjiro com suas bolas de Temari, criando novos braços para aumentar o alcance de ataque. E apesar dos esforços de Prota em cortar as bolas, ele é atingido 2 vezes. Yoshiro ferido mostra a Tanjiro como descobria a direção dos ataques, observando as setas que se formam nas bolas de Temari. E ao perceber que Tanjiro não conseguia ver as setas, Yoshiro concede seu poder de visão para que ele pudesse enxergá-las. E com isso, o Prota consegue desviar das bolas com mais facilidade. Yoshiro então pede para que Nezuko cuide de Yahaba, o Oni das flechas, enquanto ele mesmo se responsabiliza por lutar contra Susanoo, a Oni das Temari. Tanjiro continua lutando contra os capangas de Muzan. Nezuko luta contra Yahaba, mas suas flechas desaparecem, permitindo que Tanjiro corte os braços de Susanoo. Yoshiro alerta que eles não poderiam baixar a guarda, pois são mais fortes do que outros Onis, já que são dos Jose Kizuki. Nezuko vê os Onis como família e fica decidida a protegê-los. Yoshiro usa seu poder de camuflagem para atacar Susanoo e vingar Tamayo. Os capangas percebem que Tamayo é a fugitiva de Muzan e a batalha continua intensa, mas Nezuko acaba se machucando na luta contra Susanoo. Tamayo intervém e trata Nezuko com um medicamento de cura instantaneamente. Enquanto isso, Tanjiro enfrenta Yahaba e busca uma estratégia para lidar com suas flechas, girando sua respiração da água com as flechas. E após muito esforço, Tanjiro finalmente consegue derrotar Yahaba. E muito furioso com a derrota, Yahaba tenta levar Tanjiro consigo enquanto se consome em chamas. Utilizando suas flechas, ele atira em Tanjiro em diferentes direções, mas Tanjiro consegue se defender com suas habilidades até que Yahaba
Nappa se desintegra por completo. O prota já está extremamente fraco e cai no chão, lutando para chegar até Nezuko. Enquanto isso, a luta entre Susanoo e Nezuko continua, e surpreendentemente, o remédio de Tamayo faz com que Nezuko fique ainda mais forte, permitindo que ela pare as Temmaris facilmente, o que não deveria acontecer, já que era um remédio somente regenerativo. Então, o duelo entre elas começa, mas Tamayo decide fazer algo antes que Nezuko se machuque. Ela começa a falar mal de Muzan, fazendo Susanoo defender seu mestre na mesma hora. Porém, ela percebe tarde demais que Tamayo estava usando sua hipnose, fazendo Susanoo dizer o nome de Muzan, e assim ativar sua maldição, e eliminando-a de forma horrível. Eles assistem Susanoo cair em desespero, e Tamayo explica que a maldição era que todo Oni que diz o nome de Muzan terá seu corpo destruído pelas células dele, que estão em seu próprio organismo, pois essa é uma habilidade exclusiva do próprio Muzan. E além disso, sabemos que ele sabe cantar e dançar muito bem, né? E ao analisar o sangue de Susanoo, Tamayo percebe que ela mentiu sobre ser um dos 12 Kizuki, pois eles tinham números gravados em seus olhos, algo que ela não tinha, o que faz Tanjiro suspeitar da força dela. E mesmo não sendo um deles, Tamayo coleta seu sangue, torcendo para encontrar um caminho para a cura. Mesmo depois de toda aquela tortura, Susanoo ainda estava viva de certa forma. Com dificuldade, ela pede sua Temari, e com pena da pobre Uni, Tanjiro concede seu pedido até que finalmente o sol nasce, dando fim ao seu sofrimento. Então o prota fica ainda mais com raiva de Muzan pela forma como ele trata os outros, inclusive aqueles que veneram ele. E depois de toda a intensa batalha, Tanjiro nota que Nezuko ainda os via como parte da família, mesmo depois de tudo o que aconteceu. Ele explica que possivelmente sua irmã foi afetada pelo feitiço dos Onis e os reconheceu como pessoas, fazendo com que ela os protegesse. Tamayo é profundamente emocionada por essa revelação, e o Shiro lembra de como Tamayo salvou sua vida e estava prestes a morrer, e perguntou se ele gostaria de se tornar um Oni. Tamayo explica a Tanjiro que era perigoso para ela ficar próximo a Muzan, já que como médica, ela poderia ser identificada como uma Oni. Então, ela pede para que Tanjiro deixe Nezuko com eles, já que não poderia garantir a segurança dela durante as batalhas. Tanjiro pondera a proposta, mas Nezuko estende sua mão para ele, indicando que quer ficar juntos, fazendo Tanjiro recusar a oferta. Ele afirma que nunca se separaria dela novamente e se despede de Tamayo e Yushiro, enquanto eles seguem em frente à sua jornada, recebendo a próxima missão do Corvo. Galera, se vocês querem mais vídeos como esse, já deixa seu like e se inscreva no canal para não perder sempre que eu lançar um novo vídeo aqui no canal. Agora escolha o próximo vídeo que eu te recomendo aí na tela e eu te vejo lá.